Bom, muito bom dia a todos. Vamos então a mais um podcast alusivo a este tema sobre as profissões no desporto, o que é que o futuro nos reserva. E temos hoje como convidada a professora Ana Santos, que é professora auxiliar na Faculdade de Diversidade Humana, é socióloga, é antropóloga, é responsável pelo projeto Dar a Volta e é investigadora também na área da antropologia, no CRIA, não é? Professora, muito obrigada por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Julgo que isto é um presente envenenado e, portanto, eu de qualquer maneira agradeço, porque eu gosto certo? Não é nenhum presente envenenado. Isto é uma conversa de café, ok? Em que vamos falar descontraídamente de assuntos que podem ser sérios, ok? A ideia é esta. E a primeira questão que eu coloco é que tenho colocado aos outros entrevistados nós já estávamos a atravessar um processo de revolução digital, não é? Estava a acelerar uma quantidade de coisas, muito só via falar que há profissões que vão desaparecer, há novas profissões que não se faz ideia o que é que vai aparecer por aí. A história da pandemia veio acelerar todo este processo, não é? De repente fomos todos mandados, olha para aqui, para o Zoom, para estarmos a conversar uns com os outros. Então, queríamos saber, de pessoas experientes nas suas áreas, o que é que se pode perspectivar? O que é que vai acontecer às profissões é que nós achamos que vão desaparecer, que vão ser reformuladas e como? E a primeira questão é esta, né? O que é que achas que vai acontecer nas áreas do desporto, do exercício e saúde, do lazer, em termos de novas profissões? O que é que aí vem? Ora bem, para falar de novas profissões, eu fazia primeiro aqui uma introduçãozinha ligada com as tendências, o que é que se adivinha? E há um livro muito bom do Schoub que fala sobre a quarta revolução industrial. E o que ele nos diz é que esta fusão do mundo físico com o digital, com o biológico, vem alterar não só o que fazemos e como fazemos, mas essencialmente o quem somos. E aqui é que reside o perigo. Mas também, por outro lado, é aqui que o desporto nos pode ensinar muito, porque o desporto sempre foi visto, por um lado, como um campo de testes da tecnologia, nomeadamente agora da era digital, e ao mesmo tempo, eu diria uma fonte de ruptura. É ali que se testa parte da tecnologia, é ali que se ela contesta e é ali que o conflito se gera também, muitas vezes, na alta competição. Eu penso que, por exemplo, aqui há 10 anos atrás se aventava que o desporto iria ser cada vez mais violento, cada vez mais desumano e cada vez mais individualista. E, no entanto, pelo que eu tenho lido agora, ultimamente, o desporto vem procurando a paridade, tanto nos grandes eventos como nos pequenos, tem procurado a inclusão de todos, inclusive nas questões de género. Neste momento há uma grande discussão sobre as questões do transgénero, é pensado ser uma categoria à parte, ou se é misturada, ou se vai haver categorias mistas, e portanto é no desporto que esta conversa se está a dar, mesmo. Sendo ela polémica, que não interessa, mas é no desporto que ela se está a dar. Pois, a questão dos direitos humanos, sempre colocada em cima da mesa, o respeito pelas minorias, ou seja, o desporto vem-se revelando sempre uma plataforma também de descoberta e discussão das novas tendências, com as duas novas que estão agora a vir, que é a questão dos direitos dos animais, e eu pergunto se daqui a 30 anos vamos ter competição a cavalo, e se montaremos os cavalos, certo? E com outra questão ainda ligada com o ambiente, ou seja, se continuaremos a ter grandes eventos desportivos, porque a questão, por exemplo, da falta de neve na maior parte das distâncias está a colocar esse problema e, por outro lado, o gigantismo dos Jogos Olímpicos também coloca esta questão muito premente. Então, uma das tendências do COI, do Comitê Olímpico Internacional, é reduzir o staff de cada país, mas acontece que, pensando nestas competições nacionais, o número de medalhas é que dá o status a cada país. Ora, se eu reduzo o número de pessoas, não é? Então eu reduzo ainda mais dos pequenos países se afirmarem nesse campo de excelência.
E, portanto, outra das questões que se coloca para o futuro é se este tipo de competições vai continuar a ser nacionalista ou se voltamos ao digamos assim, quando o olimpismo foi criado, por incrível que pareça, não era uma competição propriamente entre países, era uma competição entre atletas, não é? E, portanto, neste momento, se vamos voltar aí, uma competição entre atletas. Porquê? Porque os jovens, neste momento, colocam-se mais face a atletas, ao Ronaldo, a este ou àquele, do que propriamente ao país ao que o Ronaldo é o nosso mal, não é? Portanto, o que nós vamos ter nesta onda de velocidade, de revolução e de mudança social, o digital vai ser a grande transformação e é aí que reside também a maior parte das profissões para o futuro, nomeadamente na nossa área, na análise de dados. São os dados que vão determinar a vitória, aqueles mínimos décimos segundos entre uns e outros. E, portanto, é esta análise de dados que vai ser determinante. Por que esta análise de dados? Porque, neste momento, o que se está a dar aqui é uma tecnologia a ser desenvolvida tanto ao nível da performance, com os sensores, com aquelas coisas vestíveis, com hardware, robótica, tudo isto aplicado à medida do corpo, à medida da performance, a todo este tipo de medidas, e tudo isto vai ser tratado com excesso de dados, obviamente, o meu relógiozinho, porque eu não estou a falar só do profissional. Sim. Tudo dá 9 GB de dados biológicos à Apple. Portanto, e depois aqui estão os paradoxos do costume. Eu dou 9 GB de dados, mas o Estado português, nem o meu presidente de junta, fica com nenhum dado meu sobre como é que me pode melhorar o meu cotidiano ao nível da atividade física e desportiva. Portanto, nós andamos aqui sempre entre um vazio de dados e um excesso de dados. E a este nível, o blockchain, que é a proteção de dados, também vai ser uma das áreas de grande investimento e de saída profissional, que é como é que eu tenho dados, como é que eu os trato, nomeadamente ao nível da atividade física e desportiva dos cidadãos comuns, e como é que ao mesmo tempo eu os protejo ao nível de identidade. Porquê? Porque as seguradoras, naturalmente, são muito importantes a este nível. As seguradoras vão perder uma fatia muito grande com os acidentes de automóvel, na medida em que a automatização e a robotização vai aumentar e, portanto, elas vão perder a fatia, que é a fatia de e onde é que elas vão querer ganhar? É nos seguros de vida e nesses seguros todos. Ora, esses seguros, se eles tiverem dados da minha atividade física, até me podem melhorar o seguro em função dos números de minutos que eu faço. E não é isso que nenhum de nós está interessado. Que é as pessoas, de facto, começarem a ser responsabilizadas pela sua atividade física, e nós temos que pensar que há uma desigualdade perante estas coisas, ao nível da informação, da capacitação das pessoas para esta realidade, etc. Portanto, outra área de grande investimento é ao nível da tecnologia do processamento da informação. E aqui sim, nós vamos ter o Big Data, a inteligência artificial, o blockchain eu já falei, e a computação quântica. Quem é que vai tratar desta coleta e análise de dados no desporto? Serão só os informáticos? Mas eles têm capacidade de entendimento destas análises de jogo? Quais são os desportos para o futuro? Uns vão se perder. Há outros que vão aparecer, certo? E há novos desportos neste momento a aparecer, nomeadamente ao nível digital. Estes esportes e games é uma fatia, mas não é a fatia por inteiro. Porque há aqui, por exemplo, o Andy Mia, que é um sociólogo do desporto, diz que os novos eventos vão todos migrar devido aos problemas ambientais que se levantam, etc. Por exemplo, eu que estudo o ciclismo, nós temos a ideia que a corrida de bicicletas, a volta a Portugal, é das coisas melhor de relação com o ambiente. E não é? Duvido. É uma ambiental grave. Porque o número de automóveis que segue atrás dos ciclistas é maior que o pelotão. Além do avião e dos 2 helicópteros para filmagens. Portanto, qual vai ser o futuro a este nível, por exemplo?
os drones. Uhum. Os drones, porque reparem, o número de automóveis de árbitros no meio dos ciclistas é muito, até lhes põe às vezes em risco a sua integridade. Sim, sim. Porque, por exemplo, os carros de filmagem não podem andar do lado direito ou do lado esquerdo, porque senão dão imagens os ciclistas a irem uns contra os outros. Uhum. Eles têm que ir sempre do mesmo lado. Quando a curva é feita para um lado e o carro vai deste lado, está tudo protegido. Agora, quando faz isto, os ciclistas ficam em perigo. Uhum. Portanto, os próprios automóveis são uma fonte de chatice, de conflito com os perturbação. E, portanto, toda a filmagem, toda a arbitragem, porque também vão os carros dos árbitros, e reparem a poluição que isto desenvolve para o ciclista que vai na estrada, certo? Porque o árbitro tem sempre que ir entre uns e outros, Claro. certo? A todos. E, portanto, toda a arbitragem, toda esta monitorização vai ser feita no futuro por drones. Os drones é outra das áreas do futuro, tanto ao nível da arbitragem, como de filmagem, como de monitorização, também de apoio ao treino. E, portanto, há aqui, por exemplo, ao nível do treino do atleta, 3 grandes momentos. O antes, o durante a competição e o depois. O antes e o depois vai ser altamente tecnológico, de desenvolvimento, por um lado, de preparação para o treino, não é? Com dados, com realidade virtual, realidade aumentada, para todos estes treinos, nomeadamente, por exemplo, agora em pandemia, se nós tivéssemos essas condições já instaladas, qualquer miúdo treinaria basquete em casa, desde que tivesse aquelas condições de realidade aumentada, num quarto que fosse, com bolas virtuais, com etc. Não é? Como o Ronaldo tem, um quarto em que aparecem bolas virtuais e ele chuta-as e vai marcando uma pontuação de acordo com o sítio em que marca, não é? Portanto, eu não estou a falar do futuro, estou a falar já de coisas que existem. Sim, sim, sim. Portanto, esta realidade virtual e a realidade aumentada de apoio ao treino vai ser cada vez mais premente e depois, ao nível da prevenção de lesão e também ao nível do tratamento desse próprio corpo, não são só os atletas que vão ter essa benesse, nós todos também. O aumento de esperança de vida vai aumentar, independentemente das pandemias, que cada vez vão mais. Nós vamos viver com as pandemias. Aliás, houve um autor que escreveu sobre pandemias e disse exatamente: o problema é que entre a anterior e esta, muitos poucos sobreviveram para contar. Então há como que desmemoriar coletivo sobre a última pandemia de 1917-18, foi por aí. E, portanto, neste momento, esta pandemia veio questionar, nomeadamente, as questões do excesso ligado com a carbonização ambiental, etc., etc., veio pôr de novo esse problema, não é? E agora aqui, ao nível biológico e de tratamento dos corpos, ao nível da utilização dos sistemas de criogéneos, é assim que se fala? Sim, no frio. Por outro lado, o treino como se fossem os atletas a recuperar de lesões com máquinas que lhes retiram a gravidade e, portanto, eles podem correr sem terem um impacto. Portanto, tudo isto já existe, não estou em ficção científica, mas tudo isto vai ser cada vez mais popularizado, divulgado. E, portanto, uma das questões que se coloca é até onde é que vai a nossa esperança de vida e se no futuro nós não vamos ter categorias de idade também a concorrer. Visto que nós temos o trail, as corridas, neste momento mais populares, etc., certo? E se isso também não se vai desenvolver. Mas atenção, se nós aumentamos o número de categorias, também aumentamos o número de participantes nos eventos. Então, isto coloca novamente uma pressão sobre os eventos, de tal maneira que o ANDIMA fala num programa espacial para a competição desportiva, ou seja, o grande evento realizar-se todo num encontro imersivo de ciências, mas ali tudo realizado, um encontro internacional ao nível de imersão. Esta imersão, neste momento, está a ser muito mais, por exemplo, investigada
ao nível do espectador, porque o espectador vai deixar de ser espectador, e já é, não é? Já não é propriamente o espectador que está sentado à espera que venha, mas vai se tornar-se cada vez mais ativo. E toda a experiência e sensação e emoção vai ser uma nova área de exploração também, que é o que é que a pessoa sente quando está a ver qualquer jogo. E, através de realidade virtual e de realidade aumentada, eu poder participar no jogo de futebol através do Ronaldo, por exemplo. Era uma das coisas que eu gostaria. Não é? Mas dentro dele, ou seja, e ele naturalmente ter o Google Glass, não é, que já existe, aqueles óculos especiais que me permitem transmitir a leitura de jogo dele e que permitem eu sentir também aquela ansiedade quando ele vai para marcar um penalti e que está dependendo daquela coisa. Portanto, esta imersão e estas condições mais ligadas com a experiência e as sensações de quem está, vai ser cada vez mais uma área de intervenção e de investigação e de maneira a tornar este espectador cada vez mais participante ativo do próprio jogo. Agora reparem, à medida que nós estamos a investigar o próprio jogo e a torná-lo mais imersivo e mais experiencial, isto também vai alterar as condições de jogo e o próprio desporto em si, e a criar outro tipo de desportos, e isto depois também cria outras sensações, outras emoções, e cria-se aqui um ciclo a este Ou seja, Ana, o que prevês então é que cada vez mais, principalmente em termos de formação académica, será útil, desejável, se não para dizer imprescindível, que as ciências do desporto se unam e façam sinergias, por exemplo, com as ciências da computação, com as ciências da análise de dados. Porque pareceu-me que uma das coisas que tu estavas a dizer é que, sim, a análise de dados é sem dúvida alguma uma área de muita importância, mas o pessoal que faz análise de dados tem que conhecer o fenómeno em si. Portanto, se calhar as profissões que vão aparecer é o tipo de formação académica que nós estamos a receber também é no sentido de tentar perceber que partido é que vamos tirar de poder trabalhar com gente que está na análise de dados, com gente que está nas novas tecnologias, com gente que está nas ciências da computação. É por aí que vês o futuro? Sempre achei que devíamos ter essa área lá na faculdade, aliás, porque ela, aqui há uns anos atrás, também nasceu lá com a Infodesporto, que começaram por criar a empresa de análise de dados e que depois ramificou noutras, que já faz uns anos, não é? Portanto, o natural era que já tivéssemos isso, certo? Depois, uma das áreas em que, por exemplo, se vocês forem ver, a Federação Internacional de eSports da Grã-Bretanha tem todo um site pedagógico mostrando aos pais o que é que os alunos, o que é que os seus filhos jogando esportes ganham do ponto de vista de educação digital. Mas atenção, os britânicos foram mais longe e já na escola primária eles estão a aprender a linguagem informática, ou seja, várias linguagens de saber que é um algoritmo. E programação. A programação, há já ali umas cadeiras, porque os miúdos pequenos aprendem isso com muita facilidade. Mas agora estamos preocupados com o ensino do inglês, não é? Mas o ensino do inglês não se vai colocar, porque o Google vai nos tratar disso. Eu vou falar em português, o chinês vai ouvir em chinês, o alemão vai ouvir em alemão, e o futuro dos eventos, mesmo de congressos internacionais, vai ser assim. Porque esta vantagem dos ingleses sobre mim, eu que domino muito bem a língua portuguesa, posso-me gabar disso, certo? E domino mal a inglesa e todas as outras, obviamente, porque não são línguas que entendem. E, portanto, este domínio dos ingleses vai acabar na medida em que os chineses naturalmente batem o pé e também querem que o chinês seja utilizado. Portanto, além de tudo, uma língua é uma questão cultural muito importante e o futuro não vai ser perder, não. Esta polifonia vai vingar do ponto de vista de singularidade até, que é importante, certo? E, portanto, o futuro passa também por nos preocuparmos mais ao nível da educação digital
e termos, neste momento, um secretário de Estado a esse nível, muito preocupado, por exemplo, com os e-games e com os e-sports, e devia estar em relação já com o secretário de Estado do Desporto, certo? Esta relação já devia existir há muito tempo, porque é através deste tipo de educação jogada que os miúdos também aprendem a lidar com uma nova era em que eles vão viver, já vivem, nós todos já vivemos. Eu estou na minha aldeia a ouvir o sino a bater as horas e comparo a casa onde nasci com a, não é? E as condições que tinha. Eu nasci aqui com uma quinta sem água canalizada, sem esgotos, certo? Eu neste momento estou da minha casa a falar convosco, cada um na vossa casa. A evolução que tudo isto e a mudança que ocorreu em 50 anos, que nós achamos que foi muita, vai ser exponencial. Não vai muito mais rápido. Pagar, achamos que foi rápida, mas vai ser muito mais rápida. Portanto, eu penso que a formação já devia ter apoio, nomeadamente a tecnologia, no apoio à governança e à gestão. Porque toda a recruta de talentos, por exemplo, tanto ao nível desportivo quanto ao nível mesmo de prestação de serviços, e eu agora aqui remetia para uma obra importantíssima que se chama Globotics. A Globotics mostra como é que esta revolução, se a primeira que trouxe a mecanização e a robotização para a agricultura e colocou no desemprego muitas pessoas, porque naturalmente o trator substitui pessoas a cavar a terra, certo? A segunda foi na indústria, com a robotização e com o trabalho de massa todo dividido, e não é? O Ford, cada um a fazer a sua tarefa o mais rápido que pode, e os robôs são muito mais rápidos a fazer isso, obviamente, e não cometem tantos erros, ainda por cima, se bem que há o controle de qualidade humana. Neste momento, ao nível da realidade aumentada, conjugada com o holografismo, que é outra das grandes áreas de desenvolvimento neste momento, o holograma, e a presença humana em holograma vai dar cabo portanto, vai aumentar o desemprego nos serviços. Porquê? Porque a competição vai ser internacional. E nós íamos ter esta conversa aos três, aqui, ou na vossa mesa, ou na minha mesa, com presenças indiscutivelmente 3D, e, portanto, o futuro também passa por aí. E, por isso, há toda uma nova competição também ligada com esta presença em que eu consigo também competir ou com o avatar, ou com o meu próprio corpo em holograma, ou então ainda a versão tradicional do corpo físico pela força, etc. Porque depois vai haver uma outra competição criada à parte, ligada mais com capacidades como aquelas que são indispensáveis ao xadrez para jogar contra a máquina. Ou seja, o que o futuro se adivinha também é competições entre humanos e máquinas e ao mesmo tempo. Sem falar no grande desenvolvimento que está a acontecer, não é? Ao nível de aplicação tecnológica, ela sempre existiu no desporto de alta competição. Obviamente. Uma bicicleta é uma tecnologia, uma vara de não sei o quê é uma tecnologia, uma pista, um par de ténis é tecnologia. Ela sempre existiu e o desporto é palco disso e não são coisas separadas, são produções humanas. Ok, certo? Só que, por exemplo, nos Paralímpicos, isto vai levar a um extremo tão grande, ao nível de exoesqueletos, de próteses, de ortoses, que, portanto, já não é bem prótese, é uma coisa que eu sinto já o chão. Isso já existe neste momento. A classificação é um problema. A classificação dos atletas é um problema por causa disso. O dia em que os recordes dos Paralímpicos nos 100 metros sejam melhores que nos Olímpicos, eu questiono. O que é que tem maior... Se calhar não está tão longe assim. Não está. Não está. Se calhar não está tão longe assim. Se calhar um dia temos uma surpresa. Exato. Portanto, nós temos aqui várias áreas, todas em paridade. E esta tecnologia de apoio à governança, porque eu também dou aulas à gestão do desporto e tenho explorado esta parte, não é? Tanto ao nível da gestão das instalações, por exemplo, com a internet de todas as coisas, que é outra das grandes áreas que neste momento está em desenvolvimento.
toda a instalação, tudo o que lá está dentro está ligado à internet. E, portanto, há que saber analisar estes dados, há que saber tratá-los, certo? E há que saber depois gerir, não é? Todos estes dados. Portanto, se eu não sei analisar dados, porque reparem, os estádios vão ter cada vez mais soluções de imersão. E é isso que vão oferecer ao espectador, que já não vai ser o espectador, não é? E, portanto, toda esta solução imersiva vai também alterar o próprio espetáculo. Alterando o próprio espetáculo, altera a solução imersiva. E, novamente, voltamos àqueles virtuosos de alteração da do desporto em si, da modalidade. E da forma como eu o vejo, como eu o analiso, como eu o observo. Filipa, tens alguma questão para colocar à Ana? Estava a pensar no papel do treinador. O treinador vai ter contornos diferentes, vai continuar a ter um papel essencial no atleta ou não? Vai ser substituído por uma aplicação? O treinador. Se calhar já é. O treinador e o médico desportivo. O que nós vamos ter no futuro não são figuras tão estanques quanto o que tivemos até agora, não é? São figuras de múltipla formação ou então equipas mas mesmo a sério, não é? O que a gente diz agora que é multi, depois não é, e os colegas nem se conhecem uns aos outros, nem sabem o que é e os outros. Aqui o que se trata é, por exemplo, a partir do momento em que os atletas têm sensores vestíveis, sistemas de rastreio ao desempenho, certo? Às vezes implantes, vamos chegar aí, de forma a medir tudo naquele corpo, mas também na equipa por inteiro, certo? E na performance da equipa por inteiro e no corpo de cada atleta em si. E, portanto, tudo isto é sempre muitos dados, certo? O treinador vai ter que perceber como é que funciona a inteligência artificial. Aliás, nós todos vamos ter que perceber como é que funciona a inteligência artificial antes que ela nos entenda melhor do que a gente a ela, certo? E, portanto, por isso é que se coloca a questão, o que é o transhumanismo e o pós-humanismo, etc. E essas questões dos humanos serem substituídos ou não, como o Harari dizia, não é? Porquê? Porque, de facto, esta inteligência artificial é uma forma que nós temos, reparem só, eu cada vez que quero escrever alguma coisa, eu tenho no mínimo 30 livros para ler assim numa semana, no mínimo. Um sistema de leitor, não é assim? Com um quadrozinho assim, este autor, a tese dele é este e os argumentos são aqui. Este autor conflitua com aquele. E depois, todos os autores que a gente adresse, não é? A primeira parte é estar a citar, segundo este, segundo aquele, e a pessoa diga, quando chega ao fim daquela parte já não apetece. Isso já existia, não se lembra dos resumos da Europa-América que existiam lá não sei quantos anos atrás? Resumiam os livrinhos. Sim, mas vamos lá ver, mas ler um livro é uma experiência pessoal e eu acho que... Claro. Lemos os três. Claro. Lemos os três o mesmo livro e retiramos desse livro ainda bem. Ainda bem que assim é. Do que propriamente naquilo que a gente lê, porque um autor tem a demonstrar argumentos de suporte e a andar, não é? Portanto, na literatura, obviamente, aliás, aquele trio de Nova Iorque ou quinteto de qualquer coisa que eu li há muitos anos atrás, era a mesma história contada por 5 pessoas que a viveram, obviamente, certíssimo. Mas isso na literatura. Nos artigos que a gente escreve, somos ser mais pragmáticos possível. Claro, é tudo muito objetivo. Agora, eu gosto de livros, mas a maior parte até é artigos. Agora, o que eu acho é que é assim, o desporto como indústria de milhões vai continuar. E mais, eu julgo que até tem tendência a crescer. Porquê? Sim. Devido à plasticidade que lhe permite uma transformação muito grande em muitas áreas. Desde os esportes e games, até à questão dos robôs e da competição entre robôs, até à questão mesmo de uma transformação humana, tornar meio humano, meio cyborg, certo? Até aos corpos velhos como os nossos são, mas com uma esperança de vida muito grande. Portanto, esta plasticidade dá-lhe um futuro muito grande. Por outro lado, ao nível de trabalho, o número de horas de trabalho vai ser cada vez mais reduzido para haver emprego para todos. Porquê? Porque nós aumentamos desde os anos 60 3,5 bilhões de pessoas ao planeta. Portanto, nós aumentamos de 1 para 7 bilhões e a metade desses 7 bilhões foi desde os anos 60.
Mas, por incrível que pareça, este aumento enorme deu uma desertificação muito grande a áreas do planeta e Portugal é um bom exemplo disso. A minha aldeia tem 600 pessoas. Quando eu cá vivia, eram 4 vezes mais. Estão a ver? E, portanto, esta desertificação, por exemplo, vai ter que ser repensada e vai ter que ser repensada a relação do ser humano com o território. E, portanto, eu, do ponto de vista de lazer, eu vejo que a singularidade do território e da geografia vai ser cada vez mais importante para a afirmação desse território do ponto de vista de turismo, por exemplo, que é a outra face da moeda. Ou seja, quando eu sou conhecida pelas bicicletas, o que eu estou sempre a dizer é: vocês preocupam-se com os e-games e com os e-sports, mas não se preocupam com as questões do aumento da urbanidade que retira os miúdos da rua por falta de segurança. Sim. E, portanto, o ambiente de segurança para um pai é pelo no quarto. Fechadinho. E agora vão dizer não é desporto, não é? O que interessa é que, no fundo, para ser desporto, eu não estou a falar de atividade física, eu estou a falar de desporto. Para ser desporto, basta que o sucesso dependa da atividade física, acho eu. E, de facto, nos esportes depende da rapidez, da forma como pensar, etc. Portanto, estas formas vão aumentar cada vez mais, esta plasticidade também. Por outro lado, ao nível da exploração ligada com a gestão das emoções, tanto por via da publicidade quanto por via da competição, é outra área muito grande também de emprego e de análise de novos dados e mesmo de promoção através de patrocínios, porque, de facto, o treino continua, tanto ao nível das infraestruturas, quanto dos eventos, quanto da hospitalidade, quanto do fabrico e mercado de produtos, continua a ser uma área de grande indústria. De grande investimento. Claro. Ana, já vamos aqui com meia hora de conversa. Eu vou colocar... Filipe, não sei se tens alguma questão a colocar. Não. Vou colocar a última questão, que é do alto da tua experiência, e depois desta agradável conversa que a mim muito me surpreendeu, que sugestões, que conselhos é que deixas para quem está agora a iniciar a sua formação académica nas nossas áreas do desporto e do exercício? O que é que tu dirias? Falas com os nossos alunos no café, agora não está fechado, mas se os apanhássemos no café, que sugestão é que darias em áreas de investimento na formação deles para os preparar para isto que estivemos aqui a falar? Eu faço isso do ponto de vista programático, ou seja, todo o programa da Sociologia é dirigido para que desporto na era digital. E em cada sessão escalpelizamos um tema. E, portanto, eu dou-lhes Big Data, dou-lhes eSports, dou a quarta revolução industrial do Chobe, dou a Globotics e tenho-te a dizer que os alunos adoram e começam a pensar que, de facto, a vida deles é outra, que não era aquela que pensavam. Portanto, mostro-lhes, por exemplo, como é que o Speedgate, que é um novo desporto de 6 contra 6, com 3 balizas, que é para aí que se calhar vamos evoluir, e todo este Speedgate foi criado através de inteligência artificial, que analisou dados de 400 desportos, 7.300 regras e 10.000 imagens, e com base nisto criou um novo desporto, completamente louco, certo? Com 3 gates, como eles chamam, não é? Portanto, não é bem balizas, mas é a possibilidade de marcar a meia e de marcar em cada uma delas e dos dois lados, extraordinariamente rápido, só com 6 jogadores, misto, bem, extraordinário, pronto. E, portanto, eu prefiro que os alunos tomem consciência da mudança, tomem consciência de obras de referência, vejam as tendências para o futuro, por exemplo, uma das tendências que eu lhes mostro sempre os meus cabelos brancos, visto que nunca pintei, que é o Decide da Sociedade Prater Silver Society, certo? E a forma como o nosso envelhecimento vai ser cada vez pessoas mais jovens entre aspas. Eu tenho 57 anos e subi à Serra da Estrela anteontem, bicicleta elétrica. Em forma. E eu estava a ver que morria antes de para a bateria e seguir em eco. E não faço ideia,
vai ter 22 quilos ali. E, portanto, estas tendências, eu penso que é muito mais importante dar aos nossos alunos tendências para o que é que a sociedade vai evoluir e depois eles próprios, por si, tomarem consciência da mudança, da forma como a digitalização já entrou, certo? E colocá-los com um nível de consciência que lhe permita optar e mais, lhes permita a autoformação, que vai ser cada vez mais importante. Aliás, todo o programa de Sociologia, por exemplo, é descoberta guiada. Eles têm que, depois de cada Fazer sessão, as escolhas fazer conscientes. desenvolvimento de trabalho, de análise etnográfica e a partir de dados quantitativos, analisarem territórios, analisarem a própria família, como foi este ano que estavam fechados, ao nível das práticas desportivas, da atividade física e dizer como é que eu mudo esta geração nova, como é que eu motivo o meu pai e a minha mãe a fazer exercício, etc, etc. E, portanto, é através da consciencialização que eu pretendo, não é dizer, olha, é para aqui que tu vais, é para ali, não, porque nem eu sei. Exato. A área de incerteza é muito grande e eles têm que ter consciência disso. Mas quando eles avançam para a aula de pós, e há sempre um grupo que apresenta e o outro que faz a arguência, e o que faz a arguência é danado. E, portanto, nesta discussão, eles, de facto, aprendem muito entre eles. É muito giro. Eu dou a teórica, uma aula antes e na aula seguinte, hora e meia, são eles que apresentam o tema e vão à procura de novas coisas e depois degladiam-se entre si, eu faço de árbitro naturalmente. Claro. Boa. Ana, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado. Obrigada. Okay? E esperamos contar contigo, se calhar mais para a frente, com outros temas que possamos vir aqui a avançar, entraremos em contacto. Muito obrigada. Obrigada, prof. Deus.